Graças a Deus, maravilha. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo número 12. Nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor, meditar nessa palavra poderosa, hoje, uma vez que nós estamos no culto da palavra, o da palavra do Senhor. Mateus, capítulo número 24, somente um versículo para a nossa meditação nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Oremos pedindo ao Senhor que fale conosco através dessa palavra no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar, te adorar, Senhor, por essa palavra, meu Pai, dessa noite. Mateus capítulo 24, versículo 12, meu Deus, fala aos nossos corações, muda a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, através da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos meditar um pouco nesse versículo, que Jesus, quando ele fala sobre esse versículo, o contexto do capítulo 24, Jesus está falando o famoso sermão profético, o princípio das dores, onde Jesus está com seus discípulos, e os discípulos ali mostram a estrutura do templo para Jesus, e Jesus fala uma palavra profética ali, que diante de toda aquela estrutura da cidade de Jerusalém, do templo em Jerusalém, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, né? Os discípulos vão perguntar a Jesus sobre o período do final dessas coisas. Está no versículo número 3, diz-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus fala da destruição de Jerusalém, do templo, e os discípulos querem saber os sinais que haveria de acontecer antes de tudo isso que Jesus falou viesse a ser concretizado. E Jesus vai responder no versículo 4, ele vai dizer: acautelai-vos, que vos ninguém engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí Jesus começa a falar sobre os mais sinais, a falar, versículo 6, sobre guerra, rumores de guerra, e vai dizer que é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aí ele vai dizer, versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas, diz Jesus, né, são o princípio das dores. Aí no versículo 9 ele diz: então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Versículo número 11. E quando nós chegamos no versículo 12, Jesus vai falar: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então esse aqui é o contexto, quando Jesus fala sobre a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriariam diante das calamidades, dos enganos futuros, né? Iniquidade, meus irmãos, é pecado. O que é iniquidade?
Pecado. O pecado tem se multiplicado. O pecado tem cheirado mal às narinas de Deus. É só nós olharmos ao nosso derredor. Nós vamos perceber que a humanidade está perdendo o senso de responsabilidade, o senso de amor ao próximo, o senso de comunhão, o senso de piedade. A violência tem aumentado de uma forma desenfreada, a imoralidade. É só nós olharmos à nossa volta, nós percebemos que o pecado tem aumentado. Aí Jesus fala, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O aumento da iniquidade, o aumento do pecado, tem feito com que o amor de muitos esfriando. Interessante que Jesus fala que pelo aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor que é a base da sociedade, né? Sem amor não tem sociedade. Nós percebemos que o que traz estrutura para uma sociedade é o amor. E essa estrutura tem sido abalado por a falta exatamente de amor. E o amor, a base da sociedade. Sem amor, nós não temos sociedade. O amor não é somente um sentimento, é também uma decisão. O amor, ela não é somente um sentimento. Eu tenho um sentimento de amor, de amar. Ela vai além disso. O amor é uma decisão. Eu decidi amar. Você decidiu amar. E quando nós observamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, Jesus vai falar sobre o amor. Ele vai dizer que se ainda que tivesse a língua dos homens, ou falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em paz conhecemos, em paz profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas depois que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos a face, agora conhece em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Agora pois permanece, esse versículo é extraordinário. Agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. Permanece a fé, permanece a esperança e o amor. Destes três, o que sobressai é o amor. Então Jesus está dizendo que o pecado multiplicado, a iniquidade, tem feito com que esse amor se esfriando. Pessoas não querem mais suportar um ao outro, não querem mais amar um ao outro. E nós observamos pela palavra do Senhor que o amor é o principal, ele é a base de uma sociedade.
Uma família não consegue sobreviver sem um amor. Uma empresa não consegue ir para frente se ela não tiver um amor. Nada vai para frente se não tiver amor. O amor não é somente um sentimento, é também uma decisão. Então o texto diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que tem feito o amor esfriar? Por que o amor tem esfriado? Por causa do aumento do pecado. As pessoas têm mergulhado no pecado. O salmista vai dizer que um abismo vai chamando o outro abismo. E nós precisamos nos atentar para essa palavra e olharmos o que está ao nosso redor e não abrirmos mão daquilo que é primordial para a sobrevivência da humanidade, que é o amor. Quando não há amor, há ódio. Quando não há amor, há rancor. Quando não há amor, há traição, há soberba, há corrupção. Quando não há amor, irmão, não há paz. Porque onde não tem amor, não tem paz. Onde tem amor, tem paz. Aleluias. Mas o que traz frieza espiritual? Jesus está dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A frieza espiritual tem chegado de uma forma grandiosa nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na terra. Mas o que traz frieza espiritual? Em primeiro lugar, está bem claro aqui no versículo, o que traz frieza espiritual: aumento da iniquidade. O aumento do pecado. Por aumentar o pecado, o amor de muitos tem esfriado. A vida espiritual, a espiritualidade tem esfriado por causa do aumento do pecado. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e destituídos estão da glória de Deus. Nós não conseguimos viver sem pecar. Todos pecaram. Nós falhamos todos os dias, todos os momentos. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que diz que não tem pecado já pecou porque já mentiu. Mas quando você ama o pecado, quando você não luta para não pecar, e quando o pecado já não dói mais, porque muitos, o pecado já não dói mais, ele está numa vida de pecado, numa vida longe de Deus, e já não faz mais diferença. E esse passo que o homem dá, que traz frieza, quando o pecado já passou a fazer parte da sua vida, tem um pecado agora de estimação. Então o que traz frieza espiritual é exatamente isso, o aumento do pecado. Olha só, em uma palavra de rodapé, um aumento incrível de imoralidade, desrespeito, rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias, que temos visto tudo isso. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Temos visto tudo isso em um aumento, uma forma desenfreada. Então tudo isso, meus irmãos, traz frieza espiritual. É o aumento da iniquidade. Segundo lugar, o que traz frieza espiritual? Entretenimento. Os entretenimentos, meus irmãos, é algo que traz frieza espiritual. O que é entretenimento? Entretenimento significa ato ou efeito de interter-se,
distrair-se. Já fala entretenimento. Pessoas estão se entretendo, ficando distraído pelas novidades do século 21. Do mundo tecnológico, a tecnologia avançada, as novidades das vitrines, os celulares de última geração, os filmes de Hollywood, as Netflix da vida. Então temos visto que esse entretenimento tem trazido algo terrível à sociedade, tem esfriado as séries da vida. As pessoas são capazes de ficarem semanas ou até meses acompanhando uma série que não tem fim, e sempre uma vai puxando a outra, porque as pessoas estão caminhando e está dando audiência e está dando lucro, e essas pessoas estão mergulhando nos entretenimentos, estão se esfriando espiritualmente, se distanciando de Deus. Os entretenimentos são algo positivo? Sim, em parte sim. Mas nós precisamos ter consciência de que eu preciso controlar os entretenimentos e não ser controlado por eles. Eu preciso dominar os entretenimentos e não ser dominado por eles. Até porque a palavra do Senhor nos diz exatamente isso. E Ele nos criou exatamente para nós dominarmos. Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 26. Ele vai nos mostrar que o Senhor fala assim, Ele criou o homem e falou, domina sobre os peixes do mar, domina sobre as feras. Deus criou o homem e falou, domina. E ao longo do tempo, meus irmãos, o que temos visto são pessoas deixando de dominar para ser dominado. Isso nós conhecemos na Bíblia como inversão de valores. Aquilo que era certo, agora é errado. Aquilo que é errado, agora é certo. Inversão de valores. Então os entretenimentos têm trazido frieza espiritual, envolvimento demais. O coração não está mais em Cristo, mas o coração está nas aventuras que o sistema mundial, que o mundo já é nos maligno, tem oferecido para a sociedade. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Mateus capítulo de número 24, versículo 36 ao 39. Olha o que a Bíblia diz. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Entretenimento não é novidade do século 21, da nossa geração. Já nos dias de Noé, já tinha seus entretenimentos. Já tinha seus entretenimentos. E a Bíblia vai dizer, aquele dia e hora ninguém sabe que dia é esse, o dia da vinda de Jesus. O Senhor virá arrebatar a sua igreja. E a Bíblia vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde a palavra do Senhor tinha sido pregada, estava sendo pregada por Noé. A arca estava sendo construída, onde Deus anuncia o dilúvio. Mas a humanidade, a geração de Noé, eles estavam envolvidos em outras coisas, entretenimentos. Onde no versículo 39 vai dizer que quando veio o dilúvio, eles não perceberam. Eles estavam envolvidos
em festas, a Bíblia diz assim, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Ele estava envolvido em festas, envolvido em entretenimento, em novidade da sua época. E a arca sendo construída, e a palavra sendo pregada. Deus já mandou o dilúvio. Se arrependam dos seus caminhos, vem para Deus. E eles zombavam de Noé. Eles criticavam, não acreditaram e continuaram nas suas festas, nas suas farras, nas suas bebedices, nas suas vidas longe de Deus. E eu pergunto para você, meus irmãos, é diferente hoje? É só nós olharmos à nossa volta e vamos perceber que as pessoas estão cada dia mais ficando longe de Deus. Estão envolvidos nos seus entretenimentos, estão envolvidos nas novidades, nas tecnologias robóticas e tanta coisa. Aí é o espaço, a ciência tem que multiplicado e isso tem tomado conta da sociedade, se envolvido de uma forma tão grande, tão desenfreada, que eles não estão percebendo o que está à sua volta. Diante de tantas tecnologias, tantas novidades, muitos não estão percebendo o que já está acontecendo. Lembra que Jesus falou que o princípio das dores, e Jesus vai falar sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Ele vai falar que levantará nação contra nação. Quantas nações têm se levantado uma contra a outra? Está tudo à nossa volta, reino contra reino. Haverá fome. É só nós darmos um passo na rua, vamos ver pessoas em dificuldade, passando fome, pestes. Olha o Covid aí. A pessoa já se vacinou 2, 3, 4, 5 vezes e o Covid ainda continua da mesma forma aí, ceifando vidas, trazendo confinamento à sociedade. São as pestes. Olha os terremotos. Antes terremoto era novidade. Antes no nosso país não se ouvia, não se via. Hoje até no nosso país já tem terremoto. Está tudo aí, em vários lugares. São sinais. Os sinais estão à nossa volta. Mas os entretenimentos, que cada dia mais é novidade, tem fechado os olhos de muitas pessoas. E eles têm se esfriado. Na época de Noé, foi dessa forma. Quando o dilúvio veio, eles nem perceberam. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não perceberam o perigo que estava ao seu lado. Isso traz frieza espiritual, os entretenimentos. Terceiro lugar, o que traz frieza espiritual? Más companhias. As más companhias. A palavra do Senhor fala assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias têm levado pessoas a congelarem, ficarem verdadeiramente como gelos, pedras de gelos espiritualmente falando. Más companhias traz frieza espiritual. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 1 e o versículo 1, bem conhecido por todos nós. Ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são ímpios, irmãos? Ímpios são aquelas pessoas que não querem nada com Deus e está à tua volta. Ele não quer nada com Deus e quer levar você também a não querer nada com Deus. Ele não acredita em Deus, ele quer levar você também a não acreditar em Deus. Ele não acredita no arrebatamento da igreja, ele quer levar você também a não acreditar no arrebatamento da igreja. Ele não acredita no céu, ele não acredita no inferno, ele quer levar você também a não acreditar no céu e no inferno. Ele acredita que essa vida acabou aqui, tudo acabou, e nada disso. Ele quer levar você também a acreditar assim, e a Bíblia não se ensina dessa forma.
depois que nós fecharmos os nossos olhos dessa vida, nós teremos dois destinos. Diz a Bíblia, o paraíso, em primeiro lugar. Paraíso é a habitação de Deus. Os céus, o terceiro céu, onde Deus levou o apóstolo Paulo, ele viu coisas maravilhosas lá. Deus tem o paraíso para a humanidade. Mas por outro lado também, aqueles que não aceitaram a sua mensagem, fechou os olhos nessa vida, tem o Hades esperando. Hades significa lugar de tormento, onde o rico, que retrata na parábola do rico e Lázaro, estava lá no Hades, gritando de dor, atormentado, e chamando por Lázaro, para que viesse pelo menos molhar a ponta da sua língua para refrescar. E ele escuta um não posso passar para aí, nem você passar para cá, porque entre nós há um grande abismo. Ímpios são aqueles que estão longe de Deus e quer levar você também a ficar longe de Deus. Então, o salmista vai dizer que é feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você é feliz quando você não segue o conselho de pessoas que não temem a Deus. Quando você é feliz quando você não faz parte de uma rodinha de piadas, que fazem piadas até com Deus. Sai. Ah, mas é meu amigo, minha amiga fica com raiva de mim. Prefere Jesus. Fica com Jesus, é melhor do que uma amizade que quer te levar à destruição. Prefere Jesus. Ah, eu vou perder o meu emprego. Você só não pode perder a Jesus, irmão. Você só não pode perder a Jesus. Se perder trabalho, se uma porta fechar, outra vai abrir. Se você encontrar desprezo nas tuas amizades, Deus enviará homens e mulheres fiéis para ser teu amigo. Você só não precisa perder é Jesus. Aleluias. Amém? Aí, e mais, Provérbios capítulo de número 18, versículo 24, parte B. A Bíblia diz assim, parte A, melhor dizendo, Provérbios 18, 24, parte A. Diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Cuidado com essa questão de muita amizade. Ah, eu tenho que ter muita amizade, cuidado. Tenha muito cuidado. Porque a Bíblia vai dizer, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Jesus tinha 12 apóstolos, porém 3 eram mais chegados, Pedro, Tiago e João. E Jesus tinha 12, mas 3 em particular, o Senhor Jesus tinha uma afinidade diferente. Cuidado com essas amizades desenfreadas, porque a Bíblia já nos aconselha, e quem escreveu Provérbios, os provérbios aqui foi Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus. Salomão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Não é para você também não ter amigos, é para você fazer amizade, mas cuidado com essas amizades desenfreadas. A Bíblia vai dizer que amigos mais chegados do que irmão, mas a pluralidade nós temos que ter os pés no chão. E mais, Provérbios 13, 20 diz, anda com sábios e sereis sábios. Diz a palavra do Senhor, para nós andarmos com quem? Com pessoas sábias, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus. Anda com pessoas sábias, que sabe para onde está indo, que tem um bom conselho, que tem uma boa direção para você. Parece que é mais fácil andar com pessoas que estão levando para o abismo do que andar com pessoas que estão levando ao caminho da salvação. Mas a Bíblia também nos aconselha, pelo sábio Salomão, anda com sábios e tu serás sábio. E o versículo vai continuar, você pode ler depois. Anda com os tolos e tu serás tolo. Quem você prefere? Ser sábio ou ser tolo? A decisão é sua.
Então, as más companhias, meus irmãos, traz frieza espirituais. Quantas pessoas eram fervorosas, gostavam de estar na igreja, gostavam de orar, consagrar sua vida, estar nas evangelizações, estar nos congressos, estar assim envolvido com as coisas de Deus. Quantas pessoas cantavam que era maravilha, traziam a palavra do Senhor, eram professores da escola bíblica dominical, pessoas que estavam envolvidas com as coisas de Deus. Mas de repente um amigo encostou, uma amiga encostou, e aí começou a desanimar, a desmotivar, a trazer algo que aparentemente é muito belo, muito atraente, e tem levado muito à perdição, a sair do propósito, a esfriando, até o ponto de não querer mais nada com as coisas de Deus. Então, as más companhias levam à frieza espiritual. Em quarto lugar, o que traz frieza espiritual? Se afastar-se de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele vai ficar frio, ele vai ficar desanimado, ele vai se afastando de Deus, ao ponto de não ter força mais para nada nessa vida. Deus, ele permanece no mesmo lugar, mas o homem se afasta de Deus. E o que traz afastamento do homem de Deus? Somente uma coisa nos separa de Deus: o pecado. Deus continua no mesmo lugar, mas a iniquidade, o pecado, faz separação entre Deus e o homem e Deus. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele fica frio, ele fica desanimado, ele não tem interesse mais nas coisas de Deus, ele se torna um desigrejado. Quando o homem se afasta de Deus, ele não tem prazer mais de vir à igreja. Uma vez no domingo, de vez em quando na igreja está bom demais. Minha vida com Deus não se limita a eu ir à igreja. Ele vai se afastando de Deus. Minha vida com Deus não se limita a orar. É possível eu ter Deus na minha vida sem consagrar minha vida. Ele vai se afastando de Deus. Eu ter Deus na minha vida não se limita a não ler a Bíblia. Ele vai se afastando de Deus, não vai lendo mais a palavra. Ele está se esfriando. Ele está esfriando, ele vai se afastando. Uma vez como se afasta de Deus, irmãos, o inimigo começa a aproximar dele. Isso é um fato real. Quanto mais o homem está longe de Deus, mais o inimigo está próximo de você. Você vai se afastando, o inimigo vai se aproximando. Você vai se afastando, o inimigo vai se aproximando. E aí ele vai vir com a lábia, ele vai vir com o sapatinho de algodão, ele vem com seus entretenimentos, ele vem com algumas amizades atraentes, ele vai vir com propostas indecentes para você, e você de repente já está tão cego e tão longe de Deus que você não consegue enxergar que você está à beira do precipício. Está longe de Deus, se afastar-se de Deus provoca frieza espiritual. É o que temos visto na nossa sociedade, no meio das igrejas. Uma frieza terrível, irmão. Hoje o pastor tem que suar para arrancar um glória da igreja. Hoje tem que fazer um malabarismo para tirar um aleluia do irmão. Hoje o pastor tem que fazer um esforço tremendo para
para o irmão vir à igreja, para estar na igreja. Porque qualquer motivo, qualquer coisa é sinônimo dele não vir à igreja. Qualquer coisa é sinônimo dele não orar, dele não ler a Bíblia, dele não evangelizar, dele não querer nada com as coisas de Deus. O homem está se esfriando e se afastando de Deus e se achando. Muitos estão pensando que é Deus que precisa deles, irmãos. Ah, Deus precisa de mim, eu sou importante porque eu sou músico, eu sou importante porque eu canto, eu sou importante porque eu prego, eu sou importante porque eu dizimo na igreja. Ei, Deus não precisa de você para nada. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ele tem anjos ao seu serviço 24 horas, como Isaías diz, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem tudo. Deus tem tudo. Nós é que precisamos do Senhor Jesus. Entenda isso, meus irmãos. Não é Deus que precisa de você. Nós é que precisamos do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Vê a porta, por favor. O pecado tem aumentado. A iniquidade tem se multiplicado de uma forma desenfreada. E isso tem trazido esfriamento à igreja. E uma igreja fria, meus irmãos, ela não consegue prosseguir. Uma igreja fria, ela não tem força para evangelizar. Uma igreja fria, ela não tem força para amar o próximo, para suportar. A palavra do Senhor fala assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Então, uma igreja que está em pecado, ela não consegue suportar, ela não consegue amar, porque ela esfriou, ela deu legalidade ao pecado, e ela não consegue mais viver a palavra de Deus. Uma igreja fria é um prejuízo terrível para a sociedade no geral, meus queridos, porque o Senhor chamou a igreja e falou assim: você é sal dessa terra, você é luz desse mundo. A igreja na terra é que mantém as estruturas da nossa sociedade. Mas se essa igreja está esfriando, se essa igreja está tomando a corpórea do mundo, em vez de a igreja trazer o mundo, a igreja trazer as pessoas do mundo a Cristo, para que eles venham se render aos pés do Senhor. É o mundo muitas vezes que está levando a igreja às coisas do mundo. É aí a luz que era para brilhar, não está brilhando mais. O sal que era para temperar, não está temperando mais, que dá o sabor. Igreja do Senhor, Jesus está voltando. E nós precisamos estarmos atentos à palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa palavra muitos aqui é muita gente. Quando fala muito, é muito. Mas não são todos. Tem os remanescentes, aleluias, que têm mantido a sua chama acesa. Tem aqueles que não têm negociado a sua fé.
Tem os remanescentes que têm olhado para Cristo. Tem os remanescentes que não têm deixado de brilhar, não têm deixado de fazer a diferença. Oh, aleluias. E é esses remanescentes que precisam ir até esses que são muitos, que têm esfriados, que têm apagado, e acendê-los no nome de Jesus, trazê-los para Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para nós sermos os remanescentes, para fazermos a diferença. Aleluias. Jesus está voltando e nós precisamos manter a nossa chama acesa, a nossa vigilância, para que não viemos esfriar. E não se engane, quando a palavra do Senhor fala para vigiar, é para vigiar mesmo. A Bíblia fala assim, que aquele que viu um caído, ou que vai cair, que está prestes à queda, põe as suas barbas de molho, que você pode ser o próximo. Se não vigiar, cai também. Tem que ter a vida de vigilância, senão cai também. Se não tiver a vida de vigilância, nós estaremos envolvidos nos entretenimentos. Os entretenimentos vão invadir e tomar conta da nossa vida. Se não tivermos a vida de vigilância, as más companhias que corrompem os bons costumes, diz a palavra do Senhor, vão nos envolver, vão nos levar aos caminhos largos que levam à perdição. Se não tivermos a vida de vigilância, meus irmãos, vamos nos afastar de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco, somos sujeitos às mesmas paixões, e nós temos que ter muito cuidado. Amém? Receba essa palavra no seu coração, e que você possa continuar olhando para Jesus, e jamais negociar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor por essa palavra poderosa que preencheu os nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra, meu Pai. Meu Deus, a iniquidade, meu Deus, o pecado tem multiplicado na nossa sociedade. Temos visto, meu Deus, que o amor, que é a base da sociedade, é a estrutura, meu Deus, que mantém a nossa vida, é o amor, tem esfriado. Meu Deus, tudo isso pelo aumento do pecado. Tem misericórdia das nossas vidas, nos encha da Tua presença, nos renova sempre em Ti, meu Pai, nos fortalece em Ti, meu Deus, para que jamais viemos negociar a nossa fé e não deixarmos, meu Deus, o pecado nos dominar. Uma vez que o Senhor nos criou, nos formou para nós dominarmos e não sermos dominados, meu Deus. Meu Deus, que possamos, ó Pai, ter a nossa estrutura, meu Pai, fortalecida do amor, em nome de Jesus. Ó Pai Santo, aquele que está frio, meu Pai, que ouviu essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, aquece ele, aquece ela, renova ele, renova ela, no nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós repreendemos todo espírito de frieza no meio do Teu povo, Senhor. Aquece a Tua igreja, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa dessa noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoa a todos. Ficam todos sempre na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.